Olá, nas nossas reflexões de hoje, gostaria de dividir com vocês uma, uma reflexão pessoal, porque hoje eu tive a notícia de que tive alguns sintomas leves de um resfriado na semana que passou, uma garganta um pouco inflamada, secreção, mas nenhum dos sintomas mais pesados que atribuem a Covid-19, o SARS-CoV-19. Por desencargo de consciência, fui fazer um exame e fiz na sexta-feira e o resultado saiu hoje e para minha surpresa, digo surpresa porque eu não esperava, porque tem uma sintomatologia muito leve, graças ao bom Deus não sinto nada mais do que um simples resfriado que acho que já passou, mas foi detectado a presença do vírus Covid-19. Ou seja, eu estou com Covid-19 e terei que fazer o isolamento, ficar em casa, sem participar da vida social que me compete e tomar as providências necessárias. E consultei meu médico e o conselho que o meu médico me deu foi que não há o que fazer. Eu tenho evoluído positivamente, não tenho agravado os meus sintomas e que observe os meus sintomas e que veja o meu organismo como reage. Avisei alguns amigos, alguns grupos, e é interessante como a gente vê, a gente fica feliz com a resposta positiva dos amigos, dos familiares, que emitem vibrações, desejos de cura, de superação o mais breve possível, e a gente agradece e se alimenta de tudo isso. Mas também é interessante como a gente vê a quantidade de conselhos, de remédios, de médicos, de protocolos que a gente deve seguir, que devia fazer isso, que devia fazer aquilo outro, que devia tomar um remédio, que não devia tomar aquele outro. E o meu médico disse que eu devia ficar observando os meus sintomas. E a grande que eu vejo, que eu tenho com todos vocês, é que todos têm a melhor das intenções. Todos desejam colaborar, contribuir, auxiliar ao próximo. E isso é digno de muita gratidão, de muito elogio, de muita compreensão dos propósitos do Cristo. Mas o grande ensinamento que a gente começa a refletir diante de uma doença como essa, não que a doença seja um bicho-papão, mas diante do que a gente já leu, já ouviu, já se comentou sobre as consequências de uma doença como essa em cada organismo. A grande lição que nos fica para tudo isso é a lição de que a gente, nesta hora, a gente está com Deus. No momento, ainda essa semana eu ouvi de uma amiga dizendo que na hora da sala de cirurgia, quando a gente entra na maca na sala de cirurgia, os amigos, os familiares, os parentes ficam do lado de fora, mas quando a gente entra com Deus, fortalecido e seguro na nossa fé. É bem verdade que na mão dos médicos, esses anjos de Deus, que a gente confia muitas vezes as nossas vidas, e que são esses co-criadores inspirados pelo alto para ajudar a humanidade a progredir. Mas naquele momento a gente está com Deus. E a reflexão que eu faço nessa hora, queridos amigos, e que compartilho com vocês, é que a grande lição da pandemia, eu já falei nisso outras vezes, em outros vídeos desse daqui, eu repito, a grande lição da pandemia, de uma doença como essa, é a soberania da vontade divina, das leis divinas, do comando do orbe terrestre nas mãos das inteligências superiores. Porque nada que a gente venha fazer, a gente vai ter a certeza
de que as coisas sairão de uma forma ou de outra. Nada que a gente siga um protocolo ou outro vai nos garantir o sucesso. O que nos garante o sucesso é a nossa capacidade do nosso organismo, da nossa fé, da ciência humana que nos ajuda na camada mais exterior. Porque a ciência humana nos ajuda na camada do corpo. E os remédios e os protocolos que seguimos, e são muito bem-vindos, a gente segue na camada do corpo. Mas ninguém sabe o que é que provoca as energias espirituais da alma num processo como esse. Ninguém sabe o que passa-se, por exemplo, quando a gente já falou sobre isso, e há um vídeo passado, nas viroses e respaldos kármicos. Ninguém sabe os respaldos kármicos que encontramos em cada uma das nossas organizações espirituais e que são projetadas no corpo físico e como isso vai reagir diante de uma virose que se acomete no corpo físico, no corpo somático. Ou seja, para quem não tem respaldo kármico, a mesma virose pode passar despercebida, mas para quem tem respaldo kármico, ela se instala e pode comprometer a organização fisiológica atual, por uma razão muito simples, pelos respaldos kármicos, pelas necessidades que temos de enfrentar as nossas necessidades, não é? Enfrentar o nosso passado, aquilo que a gente construiu ao longo de tantos anos. Eu comentava agora há pouco que eu, por exemplo, sou obeso, sou gordo, e uma das dificuldades que se fala dessa doença é que quem tem comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, pode sofrer mais. Eu não vou conseguir melhorar da minha obesidade da noite para o dia, nos próximos 2 semanas. Mas eu tive toda uma vida para tratar da minha obesidade. Então, se por um acaso eu possa vir a ter um caso agravado por causa da minha obesidade, está no contexto da minha negligência com a minha própria encarnação passar por tudo isso. Agora, a fé em Deus, a confiança no alto, é que faz com que a gente fortaleça e passe, apesar da obesidade, e passe mantendo a mesma sintomatologia leve, apesar de todas as dificuldades. A impressão que temos é que o vírus está voltando agora com uma carga viral bem mais leve, para ver se a gente chega como se fosse uma imunização da humanidade, a famosa imunização de rebanho. Deus queira que assim o seja e que não venham mais casos graves e que a gente consiga superar todas essas dificuldades da melhor forma possível. Eu me recordo a historinha de Francisco de Assis, que eu já contei no vídeo passado, mas que eu vou repetir. Quando ele uma vez saiu nas ruas de Assis, na cidade de Assis, naquela época não haviam tantas ruas na cidade de Assis, e foi passear no campo e foi com um companheiro, um frade companheiro da sua ordem, e quando viu escurecer, estava chovendo, era noite, fazia muito frio, e quando ele percebeu, eles estavam perdidos no meio da floresta. E sem saber como voltar, começaram a procurar um abrigo, porque já nevava e fazia muito frio. E eles encontraram uma pequena capela e bateram a porta, e uma voz lá de dentro perguntou quem era. E ele respondeu, dizendo que era Francisco, Francisco de Assis, que pediria abrigo para passar a noite, já que chovia e nevava. A voz lá de dentro não acreditou e não confiou que era Francisco de Assis. Sorriu e disse, vá roubar outro, siga adiante, e fechou a porta. E nessa hora, o frade que acompanhava Francisco começou a ficar nervoso, angustiado, e Francisco começou a sorrir, pular, cantar, dançar na chuva, na neve. E o frade disse, eu não estou entendendo. A gente recebe uma porta fechada e você fica feliz, o que é que está acontecendo? A gente vai morrer congelado, você não está vendo que a gente está numa situação difícil? Aí Francisco vira para ele e diz, em muito tempo na minha vida, eu pedi essa oportunidade.
Aí o frade pergunta, se pediu o quê? Que fosse morrer congelado numa floresta? Disse, não, eu pedi que em algum momento da minha vida eu tivesse a oportunidade de me encontrar com a minha fé e que somente a fé pudesse me salvar. E nessa hora, meu amigo, eu estou, nesse momento, passando exatamente por essa circunstância. Nessa hora, somente Deus é que pode agir para convencer o frade que está lá dentro, para que abra a porta para nós, de que nós não somos ladrões. É Deus que pode atuar no pensamento dele. É por isso que eu estou feliz, porque eu confio em Deus, eu confio nesse meu Deus, que vai fazer isso por mim, por você, por nós, para que a gente saia dessa situação. E não se sabe que Francisco morreu congelado na floresta. Ele foi salvo. Deus convenceu o pensamento do amigo que estava lá dentro e ele abriu a porta para Francisco. Então, muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, meus amigos, a gente se encontra com a nossa fé. E é essa fé que nos salva, que nos diz o que somos, o que estamos fazendo aqui, o que precisamos fazer. Então, uma sugestão a todos aqueles que já passaram e que passarão por essas circunstâncias difíceis. Abrace o seu profissional de saúde, acredite nas suas convicções, siga as suas recomendações, mas se agarre principalmente também com Deus, com a sua fé, porque tudo o que acontece sempre esteve nas mãos de Deus. E Ele sempre esteve presente em nossas vidas e jamais nos abandonará. Que a gente siga adiante, confiantes de que tudo passa, de que tudo passará. Estamos convictos de que a terra caminha a passos largos para dias melhores. E se Deus assim o quiser e permitir, caminharemos com a terra. Que Jesus nos abençoe e que nos permita um breve restabelecimento e muita paz para todos.